بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. جاءت فهبوا يا شبابي واقطفوا الزهرة من روضه ضابي. جاءت فهبوا يا شبابي واقطفوا الزهرة من روضه ضابي واملأوا الدنيا سموا. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa lição de hoje. Hoje nós vamos trazer uma novidade. Hoje nós vamos falar sobre os possessivos. Bem, na nossa língua portuguesa nós sabemos de que temos os chamados pronomes possessivos, que são, por exemplo, meu, minha, teu, tua, seu, suas, nosso ou nossa, vosso ou vossa, vossos, seus, suas e etc. Então, esses pronomes possessivos nós normalmente usamos para indicar a posse de uma propriedade, de um objeto ou de alguma coisa. Por exemplo, eu quero dizer de que o livro pertence a mim. Nesse caso, digo o meu livro. E aí tenho o nome, e aí tenho a palavra meu, que é o pronome possessivo. E o livro, que é o objeto possuído. Então, eu sou o possuidor. Eu sou o proprietário do livro. E nessa relação, nesse tipo de frase, nós chamamos frase possessiva. E existe outra forma de também construir a frase, indicando a posse. Por exemplo, vamos supor que o meu nome é Antônio e sou o dono do livro. E nesse caso, alguém chega para poder indicar de que eu sou o dono do livro. E a pessoa diz, o livro de Antônio. Então, o livro pertence ao Antônio. O Antônio, nesse caso, é um nome e o livro é o objeto possuído, um substantivo também. Então, é uma forma de formar o possessivo. Nesse caso, nós temos duas formas. Usando o nome e o substantivo, né? Como, por exemplo, o livro de Antônio, ou usando os pronomes possessivos. Por exemplo, livro dele, ou meu livro. Então, temos aí duas formas. Bem, na aula de hoje, vamos conhecer como é que se usa o substantivo e o nome para formar o possessivo. Virá uma aula especial que vai abordar sobre os pronomes possessivos. Nesta aula, nós vamos tratar apenas do possessivo, usando o nome e o substantivo. A aula de hoje é Ad-Darsu Al-Khamis, lição número 5. E esta aula vai tratar sobre o possessivo, que nós chamamos na língua árabe, nesse caso, de al-mudafu ou al-mudafu ilayhi. Na verdade, al-mudafu ou al-mudafu ilayhi seria o relativo, ou seja, algo que é associado a outro elemento. Quando você tem dois elementos e que o primeiro elemento não tem um significado completo por causa da ausência do segundo elemento. Então, o segundo elemento faz parte do primeiro, para que o primeiro tenha um significado completo. Por exemplo, se eu disser assim, li um jornal, portanto fica aquela questão, que tipo de jornal é? Porque existem vários tipos de jornais. Existem vários tipos de jornais. Por exemplo, se eu disser, li um livro, mas que tipo de livro é esse que eu li? Tem essa questão, para dizer que a palavra livro precisa de um complemento. Pode ser, então, a resposta nesse caso, para deixar bem claro, livro de matemática, livro de biologia. Então, você tem nesse caso
o nome livro, e você também tem também a palavra biologia ou matemática, que deixa bem claro e define o tipo de livro que você leu. Então, essa relação é uma relação que nós chamamos na língua árabe de al-mudaf ou al-mudaf ilayhi, que é algo ou um elemento que tem uma extrema relação com o primeiro elemento. E que o segundo é que vai definir, é que vai determinar e deixar bem claro e tirar a dúvida em relação ao primeiro elemento. Por exemplo, se eu quiser afirmar de que o livro é de Muhammad, ou seja, livro de Muhammad, como é que eu vou formar essa frase? Usando o substantivo ou usando os nomes, sem usar os pronomes possessivos. Nós temos, então, na língua árabe, uma forma bem clara e creio que seja simples para podermos entender o possessivo. Por exemplo, eu tenho essa frase, Kitabu Muhammadin, que significa livro de Muhammad. Está claro que o livro pertence ao Muhammad. Então eu tenho aqui dois elementos. O primeiro elemento, que é importante, é o possuidor. O Muhammad, que é o proprietário do livro. E eu tenho também o segundo elemento, que é o próprio objeto possuído, que é o livro. Então, para formar o possessivo na língua árabe, vamos começar falando das regras relacionadas ao possuidor, ao proprietário nesse caso. Então, que é o Muhammad. O Muhammad, que é o proprietário do livro. Observem de que a palavra Muhammadin termina com tanwin, ou kasratayn, melhor dizer. Lembrem-se dos tanwins, nós já falamos anteriormente de que tanwins são fatahatayn, kasratayn, dhammatayn. Esses são os chamados tanwin. Então, quando são dois fatah, são fatahatayn, dois kasra, kasratayn, dois dhamma, dhammatayn, que são as chamadas vogais. Então eu tenho aqui a última vogal, que é a vogal I, kasra, kasratayn. Tudo bom? Para dizer que a primeira regra relacionada ao Muhammad, que é o possuidor, nesse caso, é que o possuidor tem que terminar, ou seja, a última vogal tem que ser a vogal I. Todo possuidor, nesta condição, quando nós formamos o possessivo usando o nome ou usando o substantivo. Então, o nome, o possuidor, ou o substantivo como possuidor, tem que terminar com a vogal I, a vogal kasra ou kasratayn. Tudo bom? E existe a razão que justifica kasra ou kasratayn, mas nós não vamos entrar em detalhe no que diz respeito a essa mudança. Neste momento eu vou falar sobre essa questão mais em frente. A primeira regra, conforme eu disse, é que o possuidor tem que terminar com kasra ou kasratayn. Outro exemplo, daftaru Ammarin, caderno de Ammar. Eu tenho aqui a palavra daftaru Ammari. Mais uma vez, Ammari, que é o possuidor, termina com kasratayn. Essa é uma regra obrigatória. Outro exemplo, eu tenho a palavra al-mudarrisi na última frase. Por exemplo, huwa, ele, ala, está sobre ou em cima de maktabi al-mudarrisi. Huwa ala maktabi al-mudarrisi. Observem de que o possuidor, neste caso, é o
professor, e o elemento possuído é a mesa, né? Tanto que significa ele está em cima, ala significa em cima de mesa. Aqui tem o maktabi, a mesa do professor, al-mudarrisi, que é o professor. Então, interessa para nós esta parte da frase, mesa do professor, que é praticamente esta parte. Maktabi al-mudarrisi, né? Nós estamos tratando das regras agora relacionadas à segunda parte, que é o possuidor. Então, observe mais uma vez que a palavra al-mudarrisi terminou com kasra e não kasratain. Por quê? Lembrando mais uma vez de que nós falamos dos artigos definidos e indefinidos. E nessa aula, quem não assistiu, aí recomendávamos, nesse caso, para que a pessoa assista a nossa aula que fala sobre os artigos definidos e indefinidos, para poder entender melhor a lição de hoje. E por que existe ou há uma variação em alguns momentos. O nome, o possuidor, vem com kasrataini, nesse caso Muhammadin, e a Ammarin, kasrataini, e neste caso vem com apenas uma vogal, kasra. E por que essa mudança? E isso é justificado ou é por causa da presença do artigo definido. Quando nós temos o artigo definido, que é alf e lam, reparem bem, alf e lam, que este é o artigo definido, quando entra no nome, como por exemplo, mudarrisun, eu tenho aqui a palavra mudarrisun, né? Mudarrisun. Observem de que esta palavra, quando ela está isolada, sem alf e lam, ela termina com dammatain, que nós chamamos de tanwin, porque esses três sinais são os sinais do indefinido. Ou seja, todas aquelas palavras que terminam com um desses sinais, ou com uma dessas três vogais, essa palavra se encontra no indefinido. Como, por exemplo, mudarrisun. Aqui tem o dammatain. Poderia ser também mudarrisin com kasratain ou mudarrisan com fatahtain. Portanto, isso indicaria de que a palavra está no indefinido. Agora, quando nós definimos essa palavra, definir esta palavra significa adicionar alf e lam no começo, que é, nesse caso, esta palavra aqui. Ou seja, vamos escrever mais uma vez. Al-mudarrisu. Observem de que, quando eu passo para o definido, a palavra, o que perde esta palavra? A palavra perde um sinal de dhamma. Aqui eram dois. Dhammatain, dois dhamma, duas vogais. E quando passa para o definido, permanece apenas uma vogal, que é a vogal dhamma. Fica al-mudarrisu. Então, quer dizer que a mudança que nós podemos observar na última vogal, aqui, Muhammadin, que levou kasratain, Muhammadin, um som nasal no fim, porque é tanwin, dois kasratain. Ammarin, mais uma vez, som nasal, in, né? É o i, mas com n no fim, que é o som nasal. E aqui, na palavra al-mudarrisi, termina apenas com kasra, apenas uma vogal sem som nasal. Essa é a mudança que é provocada pela presença do artigo definido, de kasratain para kasra. O que importa nesse caso, ou que é uma das regras mais importantes relacionadas ao proprietário, que é a segunda parte, né, ao possuidor, é que o possuidor, o nome como possuidor tem que terminar com kasratain. Se o nome não estiver no definido, não aparecer o artigo definido, tanto, ou com kasra, uma vogal kasra, caso esteja no definido. E
a sua classificação na língua árabe, o possuidor chama-se al-mudafu ilayhi. Al-mudafu ilayhi. Então, eu tenho aqui a palavra Muhammadun, mudafu ilayhi. Tenho a palavra Ammarun, mudafu ilayhi. E tenho a palavra Mudarrisun, mudafu ilayhi. Então, a sua classificação na língua árabe é essa. Agora vamos falar sobre al-mudafu, que é a primeira parte do mudafu al-mudafu ilayhi, ou seja, o elemento possuído, o objeto possuído. Lembrando mais uma vez de que o objeto possuído, essa é já a primeira regra relacionada, queria dizer melhor, ou relacionada ao objeto possuído, é que o objeto sempre tem que vir antes do nome do possuidor. Se eu trocar livro, né, colocar depois de Muhammad, perde então o seu significado e o sentido. Ou seja, tem que manter essa sequência. Primeiro é o objeto possuído e em seguida vem o possuidor. Em relação à primeira parte, que é o objeto possuído, temos, por exemplo, kitabu. Kitabu, que significa livro. Bem, observem de que a palavra kitabu não está no definido. Ou seja, antes da palavra kitabu, eu não tenho o artigo definido, que é alif e lam. Porque na aula anterior, onde nós tratamos de artigos definidos e indefinidos, nós falamos de que todas aquelas palavras que não levam ou que estão isoladas, digamos, se nós isolarmos a palavra kitabun, se isolarmos da frase, ela tem que terminar com dhammatayn. Ficaria nesse caso kitabun. Se caso ela estivesse independente. Mas neste caso, ela termina com dhamma, né? E sem alif e lam. Por que termina com dhamma e não dhammatayn? Porque ela é parte da palavra Muhammadin. Então é indivisível, é inseparável. Kitabu Muhammadin. E Muhammad está associado, o nome Muhammad está associado à palavra Kitab. E essa relação entre as duas palavras faz com que o livro esteja no modo definido. Ou seja, Muhammadin acaba definindo o livro. Livro de Muhammad. Então, por essa razão, Kitabu, por mais que não venha com alif e lam, aqui no começo, por mais que não tenha aqui alif e lam, né? Terminou com dhamma. Por quê? É uma das regras do mudaf, que é a primeira parte, chamada al-mudaf, que é essa parte aqui. Al-kitabu. Então, uma das regras é que a primeira parte, o objeto possuído, não pode estar no definido. Nós não podemos adicionar alif e lam para definir esta parte, o objeto definido. Essa é a primeira regra. Observem também o segundo exemplo. Daftaru. Aqui tenho al-mudaf. Daftaru chama-se mudaf. E daftaru, mais uma vez, não vem com alif e lam e terminou com dhamma. Apenas a vogal dhamma. Porque faz parte de Ammarin. Então, eu tenho aqui uma formação de duas palavras inseparáveis e indivisíveis. Daftaru Ammarin. A terceira frase, eu tenho a palavra Maktabi. Al-Mudarrisi. Lembram-se da aula anterior, onde nós falamos das preposições? Preposição fi, ala, ila, min. 4 preposições que nós falamos. Quem não assistiu à aula que aborda sobre as preposições,
recomendamos que vá assistir para poder entender também essa mudança. Observem de que o primeiro elemento, que é o mudaf, essa parte, a primeira parte, ela termina com kasra, nesse caso, vogal kasra, né? E tenho aqui a vogal kasra. Deixa eu apagar aqui um pouco para deixar bem claro, para melhor entendermos essa parte, essa mudança que nós podemos observar aqui. Então, eu tenho aqui a palavra maktabi. A palavra maktabi terminou com kasra. E as outras palavras anteriores, como daftaru, kitabu, terminaram com dhamma. Agora, por que essa mudança de dhamma para kasra? Isso significa de que essa primeira parte, que é a chamada mudaf, ela termina com vogais, ou seja, ela é variável. No fim, ela pode terminar com fatha, ou com kasra, ou com dhamma. Isso por causa da própria função que ela desempenha dentro da frase. Ou seja, por exemplo, nós temos nesta frase a palavra maktabi foi antecedida pela palavra ou pela preposição ala. E nós sabemos de que a preposição ala obriga que o que vier depois dela termine com kasra. Se não fosse por causa dessa preposição aqui, então nós não teríamos kasra, né? Não teríamos vogal kasra na primeira parte, que é a parte chamada mudaf, o objeto possuído. Teríamos, nesse caso, dhamma. Então, saiu de dhamma para kasra por causa da preposição ala. Então, para dizer que o objeto possuído pode terminar tanto com fatha, ou kasra, ou dhamma, dependendo da função ou do que vem antes desse objeto, desse nome, nesse caso, o possuído, né? E aqui temos o exemplo de maktabi, ala maktabi. Mas vale lembrar de que a regra mais importante, que não muda, ela não muda, relacionada à primeira parte, que é al-mudaf, é que al-mudaf não pode aparecer no definido. Não podemos colocar alfu e lam aqui. Não podemos, porque ela é mudaf. E a segunda parte, que é al-mudaf ilayhi, é que vai definir, na verdade, a primeira parte. Mudaf e mudaf ilayhi. Esta é uma regra geral. Existem outros elementos que nós poderíamos trazer para deixar bem claro essa relação entre mudaf e ilayhi. Mas virá uma aula com mais detalhes e que vai tirar mais nossas dúvidas. Mas com isso, não impede, se você não entender a aula de hoje ou tiver qualquer dúvida, escreva, envia seu e-mail e nós vamos interagir. Tudo bom? Vamos ver outras frases para deixar bem claro a aula de hoje? Vamos pegar algumas frases da nossa lição de número 5, que está na página 27, na página 27, que é este número. Na página 27. Temos aqui a frase Aina haqibatul mudarrisi, que significa onde está a sacola ou a mochila do professor. Eu tenho aqui a palavra haqiba, terminou com dhamma, e ela chama-se mudaf. Esta é mudaf, que é a primeira parte que nós falamos. Então, ela chama-se mudaf. Ou seja, quando nós vamos classificar esta palavra,
dentro da frase, ou morfologicamente, a sua classificação é mudafu. Tudo bom? Bem, e nós falamos, mais uma vez, lembrando, de que a última vogal não é fixa. Ela muda de dhamma para kasra ou para fatha, dependendo do que vem antes. Neste caso, eu tenho a palavra aina, ela não influencia a última vogal. Então, nesse caso, a palavra haqibatu permanece com dhamma como a sua vogal original. E tenho al-mudafu ilayhi, palavra al-mudarrisi, que é al-mudafu ilayhi. A sua classificação morfológica, digamos, ela classifica-se como al-mudafu ilayhi. A segunda parte, conforme nós falamos, de que a regra diz de que essa segunda parte tem que terminar com kasra. Tudo bom? Terminar com kasra se por acaso ela estiver no definido, ou seja, se aparecer aqui no começo alif e lam. Então, nessa condição, tem que terminar com kasra. Não posso colocar nem dhamma, nem fatha na segunda. Mas, na primeira parte, ou seja, mudafu, pode, portanto, levar dhamma, ou fatha, ou kasra. Vamos ver outro exemplo. Ra'aytu sayyaratan. Significa eu vi. Aqui eu tenho eu vi, a palavra ra'aytu, eu vi, sayyaratan, um carro. A questão que se coloca é, que tipo de carro é esse? Ou de quem é esse carro? Então, eu não defini o carro. Alguém vai ficar em dúvida. Ra'aytu sayyaratan. De repente alguém chega e diz, Ra'aytu sayyaratan. Vi um carro. E o outro vai perguntar, carro de quem? Fica aquela dúvida. Então, observem que a palavra sayyaratan, ela termina com fatahataini. A princípio, até aqui, esta palavra não se classifica como mudaf, porque ela não apresenta, não está dentro da regra para ser classificada como mudaf. Porque ela termina com fatahataini. E nós falamos de que mudafu não pode levar tanwin. Pode levar fatahataini ou kasrataini ou dammataini. Mas sim pode levar fatah, apenas a vogal fatah, uma fatah. Mas aqui nós temos a palavra sayyaratan, terminou com fatahataini. E ao mesmo tempo, é uma frase que deixa dúvida. Mas que tipo de carro é esse? Ou de quem é esse carro que eu vi? Agora, se eu quiser definir o dono do carro, ou descrever melhor o carro para tirar a dúvida, nesse caso, olha como é que fica a frase. Né? Como é que fica a outra frase? Fica, Ra'aytu sayyarata at-tajiri. Observem que quando eu digo vi, eu vi o carro do comerciante. O carro do comerciante. Quando eu vou definir e vou deixar bem claro o tipo de carro que eu vi, ou quem é o proprietário do carro que eu vi, né? E nesse caso vou mencionar o proprietário, at-tajir, que significa o comerciante, eu associei, portanto, o carro ao comerciante. Né? E nesse caso, a frase ficou mais clara e completa. Ra'aytu sayyarata at-tajir. Eu vi o carro do comerciante, no definido. E aqui, nesse caso, a palavra sayyara se transforma parte da palavra tajir, que é o comerciante, e por fazer parte, ela perde uma vogal. Observem que aqui eu tenho duas vogais, fatahataini.
E a palavra não é mudaf, não se classifica como mudaf. Quando eu transformei a palavra sayyara, que é a primeira parte, como mudaf, transformei ela como mudaf, né? Ela perde fatha, uma fatha, e fica com apenas uma. E mesmo assim, com uma fatha, não pode levar alif e lam. O que vai definir ela, que vai deixar mais clara, para tirar a dúvida, então é a palavra at-taghi, que se torna parte da palavra sayyar. Então é indivisível, é inseparável. Carro do comerciante. Então aqui nós temos duas regras que deixam bem claro. E para demonstrar de que essa última parte, ou seja, a última vogal do mudaf, que é a primeira parte, então, do possessivo, ela não é permanente, não significa que todo mudaf tem que terminar com dhamma. Não. Conforme nós vimos aqui. E por que mudou? Por que mudou de dhamma, por exemplo, ou fatha? Por que não veio com dhamma? Veio com fatha. Porque a função dela, nesta frase, é classificada como predicado, né? Que sofre a ação da visão. Eu vi. O que eu vi, então? Sayyara. E aqui nós chamamos de al-maf'ul bihi. Na língua árabe, a palavra sayyara classifica-se como maf'ul bihi, que é uma aula que nós veremos nas próximas lições, que não é a aula de hoje. Então, essa mudança para dhamma, eu queria dizer fatha, é justamente por causa da sua classificação morfológica e da sua função. Mas importa, nesse caso, mais uma vez, dizer que essa parte, que é a última parte, a última vogal, ela não é fixa, ela é variável. Vamos ver outra frase? Hada baitu. Esta é a casa. Hada baitu. Esta é a casa do engenheiro. Al-muhandisi. Baitul muhandisi. Mais uma vez, eu tenho aqui a palavra casa, que é a primeira parte. Terminou com dhamma, portanto, não está no indefinido. E a palavra muhandisi tem a obrigação de terminar com kasra, porque é o possuidor, que é a segunda parte. Muhammadun, Muhammad, que é o profeta do Islã. Rasulullahi, Rasulullahi. Muhammad é mensageiro de Deus. A palavra Allah é árabe, que significa Deus na língua portuguesa. E aqui eu tenho a palavra Allah, que é mudaf ilayhi, terminou com kasra. E a palavra rasulu com dhamma. Bom, por outro lado, eu tenho a frase Ana fi baitil muhandisi. Eu, Ana, estou fi baiti, estou na casa, ou em casa, melhor, na casa do engenheiro. Observe mais uma vez que al-mudaf, aqui eu tenho mudaf, que é a primeira parte da frase. O objeto possuído, mudaf, terminou com kasra. Desta vez terminou com kasra por causa da preposição fi, que esta preposição obriga que o nome que vem depois dela termine então com kasra. Então aqui tenho a kasra, fi baiti. E ao mesmo tempo, esta palavra bait é parte associada, ela está associada ou é relativa à palavra al-muhandisi, né? Casa do engenheiro. Por essa razão, al-muhandisi terminou com kasra. E aqui tenho a palavra baiti, portanto terminou com kasra também por causa da preposição. Ou seja, mais uma vez para dizer que a última vogal da primeira parte do mudaf, ela não é fixa, ela é variável.
E a última vogal da palavra do mudaf ilayhi, nesse caso muhandis, que é mudaf ilayhi, ela é fixa, não muda. É kasra ou kasratayn, tanto faz, dependendo de se está no definido ou indefinido. Mas não pode mudar para dhamma ou para fatha. Essa é a regra. E por último, eu tenho a frase ismul mudarris, o nome do professor é Faisalun, chama-se Faisal. O nome do professor é Faisalun. E aqui eu tenho vários exemplos que deixam claro e demonstram quais são as regras do possuidor e do objeto possuído, ou do elemento possuído. Qualquer dúvida, escreve. E muito obrigado pela atenção. Voltaremos na próxima lição.